Bom dia, mães que oram. Estamos aqui mais uma segunda-feira de jejum. Que bom estarmos juntas mais uma vez, para nós juntas buscarmos a Deus nesse jejum coletivo. E se você não participou, da nossa live de jejum, lá eu explico o que é jejum, tem tudo sobre jejum, tem aqui no nosso IGTV. Você que é a primeira vez, tem algumas que me enviam mensagens perguntando como que a gente faz esse jejum. Então ali tem no nosso IGTV falando tudo sobre jejum. Então o jejum geralmente existia na Bíblia, né? O jejum, que é aquele jejum individual que você tem que fazer, que ninguém... que você deve entrar para dentro do seu quarto e fazer com o seu propósito com Deus. E existe na Bíblia também os jejuns coletivos, que a gente fazia pelo bem comum, dali do povo de Israel. E nós fazemos aqui o jejum coletivo de mães em propósito dos nossos filhos, da nossa família, que é esse jejum coletivo, jejum que nós fazemos juntas. Então, todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, nós estamos aqui para a gente compartilhar esse motivo do jejum, Cada semana a gente jejua especificamente por algo. Hoje nós vamos fazer o jejum para nós... Nós estamos falando essa jornada, Falando sobre as disciplinas espirituais. E hoje nós vamos falar sobre hábitos da graça, fidelidade na maternidade. E estamos jejuando hoje para gente ser essas mães fiéis, na maternidade, e vamos aprender pequenos hábitos que nós podemos fazer para que os nossos filhos realmente tenham sucesso, para que os nossos filhos realmente venham a cumprir, o propósito de Deus aqui na Terra. Então a gente tem estudado nesse último mês, juntas, sobre a teologia, o estudo sobre Deus, sobre o caráter de Deus, como que o caráter de Deus pode nos ajudar na maternidade. Então é um aprendizado, nós estamos aprendendo juntas e hoje nós vamos falar sobre algumas disciplinas que foi algo que aconteceu comigo esse final de semana com meu filho e eu achei tão marcante para mim, e tudo aquilo que eu passo na minha vida, de alguma forma eu compartilho aqui com vocês, aquilo que a gente faz essa maternidade, a gente exerce essa maternidade cristã juntas aqui. Então eu vou compartilhar com vocês sobre isso hoje. Então vamos orar para o Senhor, para o Espírito Santo falar conosco hoje, nos dar direção naquilo que nós vamos falar aqui hoje. Senhor, em nome de Jesus, que nós aqui, como mães que oram, nós possamos aprender do Teu Espírito Santo, que esse ambiente, ó Deus, nós dizemos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor tem total liberdade para agir no nosso meio essa manhã, Deus. Abrimos o nosso coração e nós desejamos que a palavra que nós venhamos aprender aqui, Senhor, nós possamos praticar na nossa vida. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras pela manhã, aprendendo do Teu Espírito, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para entender aquilo que nós precisamos, ó Deus, de fazer na nossa vida, aquilo que precisa ser transformado em nós. E nós dizemos agora, abrimos o nosso coração, a nossa mente está alerta para ouvir o Teu Espírito essa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Tati, bom dia a todos que têm entrado. Tem umas novas. E o jejum a gente pratica de uma maneira livre, Você jejua até meio-dia, o dia inteiro, mas antes de você que é a primeira vez que está aqui, participa dessas 2 lives que tá lá no IGTV, tudo sobre jejum. E todas as segundas-feiras nós estamos aqui para compartilhar a palavra, e todas as perguntas que você tem a respeito de jejum vai estar lá nessas 2 lives para poder te responder, O jejum bíblico, o jejum que Deus deseja. E hoje nós vamos
estudar sobre isso. Nós temos falado sobre a teologia, né, o estudo sobre Deus, temos falado sobre as disciplinas bíblicas e temos vivido num tempo, eu falei, gente, como que a gente tem vivido num tempo tão desafiador para nós como mães cristãs, como mulheres cristãs, como esposas cristãs, como cristão nesses dias. A gente tem vivido num tempo que a gente não sabe a resposta certa de nada. As coisas, elas sempre vêm para poder colocar dúvida no nosso coração e colocar principalmente medo. E o medo, ele nos paralisa, o medo nos impede de avançar, o medo nos impede de romper. E Deus tem isso para nós como família. Os princípios de Deus continuam sendo os mesmos. Não é porque tudo mudou nesse mundo, não é porque tudo está tão rápido, não é porque hoje a gente tem um vírus, né? Vírus de várias espécies causando tantas doenças, que a palavra de Deus e que a essência de Deus e o propósito de Deus para nossa família, para a vida dos nossos filhos, ele não mudou porque o tempo mudou. Ele não o plano que Deus tem para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos não mudou porque o mundo está mudando, o mundo está transformando. A gente tem que ter isso em mente. Deus, na onisciência de Deus, né, ele sabia que a gente ia viver nesse tempo. Ele sabia que a gente ia estar aqui no ano de 2022, que isso tudo estaria acontecendo. As coisas, as circunstâncias, não pegou Deus de surpresa. Às vezes nós temos a sensação, né, porque nos pegou de surpresa. Uma pandemia, né, do jeito que nós estamos vivendo, essas coisas que estão acontecendo, nos pegaram de surpresa. As circunstâncias, né, a economia, o caos que está acontecendo, tantas coisas, mas não pegou Deus de surpresa. Deus é soberano e Ele sabia que nós iríamos estar vivendo nesse tempo. Ele sabia que você, que a sua família ia estar vivendo nesse tempo. E o propósito que Deus tem para a nossa família, o propósito que Deus tem para os nossos filhos continua sendo o mesmo. Está acima de que tudo isso está acontecendo. A Bíblia, ela não ficou arcaica. A Bíblia não precisa de ser renovada. Ela não precisa de ser renovada. Não precisa, é nós que precisamos ser renovadas na palavra. É nós que precisamos ser cada dia mais renovada na palavra. Eu quero colocar isso para vocês de uma forma bem clara, porque nós somos tentadas a pensar que nós temos que nos adaptar com tudo que está acontecendo e nós não temos. Nós temos que viver acima das circunstâncias, na palavra, tendo a Bíblia e a oração como um guia para as nossas vidas. Nós não podemos deixar o que está acontecendo no mundo nos guiar e nos transformar. Nós precisamos de ser aqui renovadas todos os dias na palavra. E cada vez mais o mundo está acontecendo de uma maneira muito veloz. Está muito veloz. Esse ano foi o ano que gente, quando eu cheguei do Brasil um pouquinho tarde para poder montar a árvore de Natal e tudo, mas na hora que eu cheguei, já estava quase na hora de desmontar e passou tudo tão rápido e o ano voando. E mesmo assim, nós em casa e o ano voando. As coisas estão passando rápido, mas a palavra do Senhor fala que isso ia acontecer nesse tempo. Falando que os dias iriam ser remidos da terra. Os dias continuam sendo os mesmos, mas iam ser remidos na nossa percepção e já está acontecendo isso. Então, a palavra ela é atual. Ela é viva e a gente tem que ter essa percepção. Não pegou Deus de surpresa.
Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Ele é poderoso e está acima de tudo isso. Os planos que Deus tinha antes da fundação do mundo para os seus filhos continuam sendo os mesmos. Não mudou porque hoje a ideologia de gênero, porque hoje a mulher está sendo homem está sendo mulher. Não mudou. Então, quanto mais nós nos achegarmos à palavra, é isso mesmo, a gente parece que o dia tem 12 horas. Parece que o ano tem 150 dias. Nós temos essa percepção, mas é por quê? Porque a palavra está se cumprindo. Eu vivo aqui na Flórida. Aqui nunca fez um frio como está fazendo agora. Parece que eu estou em outro estado, parece que eu estou lá para o norte dos Estados Unidos e nós estamos na Flórida. Está quase nevando aqui. Por quê? Porque o mundo está passando por essa transformação, mas a palavra fala sobre esse tempo, que nós viveríamos nesse tempo, mas o conceito de família e a maneira com que nós devemos criar os nossos filhos permanece o mesmo. Nós não podemos deixar com que todas essas coisas que estão nos envolvendo mude e transforme a nossa perspectiva em relação à soberania de Deus e aos propósitos de Deus. E para que isso exista, nós vamos hoje falar, a gente sempre fala sobre Matusalém, né, na Bíblia. E porque ele foi o homem que teve mais anos de vida sobre a terra, né? Ele teve e ele viveu muito. Mas hoje nós queremos focar em Matusalém, que vê Gênesis 5, 27. Interessante. Gênesis 5, 27 fala assim, que Matusalém morreu com a idade... Então, Matusalém tinha 187 anos quando nasceu seu filho Lameque. Depois disso, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 969 anos. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para a vida de Matusalém, 21, 24. Gênesis capítulo 5, versículos 21, 24. A vida do pai de Matusalém. É muito interessante. O pai de Matusalém foi Enoque. E Enoque não passou pela morte, né? E nos capítulos, Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24, está escrito assim. Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho Matusalém. Depois disso, Enoque viveu mais 300 anos. 300 anos. E andou em comunhão com Deus e teve filhos e filhas. Ele viveu ao todo 365 anos. Enoque sempre andou com Deus. Enoque sempre andou com Deus. E um dia desapareceu, porque Deus o levou. Enoque, durante toda a vida dele, sempre andou com Deus. E depois que ele teve filhos e filhas, ele viveu 300 anos. E depois dos filhos, ele viveu mais 300 anos. Ele teve os filhos e ele andou com Deus. Sabe o que significa? Que Enoque poderia ter falado assim, Enoque andou com Deus, né, durante toda a sua vida, mas depois fala que ele teve filhos e filhas e com 300 anos e ele andou com Deus. Quer dizer que Enoque ele andou com Deus na paternidade dos seus filhos e das suas filhas. E ele era o pai de Matusalém. E quando eu fiquei pensando, falei assim,
Ele andou durante toda a sua vida com Deus. Ele exerceu a paternidade dele com Deus. E é isso que nós precisamos de fazer nesses dias que nós estamos vivendo. Ter a decisão de todos os nossos dias viver com Deus. Enoque, na época de Enoque, tinha outros desafios. A história da vida do ser humano, sempre nós passamos por desafios. Não é porque nós estamos no século XXI que a gente passa tantos desafios covirosos. Naquela época também existiam os desafios da época, da paternidade, da maternidade da época. Mas ele optou por viver todos os dias com Deus. E é isso que nós temos que tomar a decisão essa manhã e todos os dias. Vai haver momentos na nossa vida, na nossa história, que nós vamos ser tentadas a não andar com Deus naquele dia. E eu tenho percebido na minha vida, não sei se você tem vivido isso, mas todos os dias, quando nós acordarmos pela manhã, nós temos que ter a decisão de andar com Deus naquele dia. E todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos serem voltados para essa decisão que nós tomamos ao acordar. Porque vão acontecer tantas situações durante aquele dia para tirar você, para retirar de você essa opção de andar com Deus naquele dia. Esse Enoque viveu muitos anos, mas todos os dias ele andou com Deus. Todos os dias ele optou a andar com Deus. E existem algumas disciplinas, alguns hábitos que nós temos, eu coloquei hábitos da graça. Hábitos que nos levam a experimentar da graça de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida todas as manhãs. E o que é misericórdia? O que significa misericórdia para você? É a compaixão de Deus por nós, se renova toda manhã. É a graça de Deus, é o favor imerecido. Ele se renova a cada manhã nas nossas vidas. É a graça que se renova. Todas as manhãs nós podemos receber uma porção da graça. E eu quero que, como hábito na sua vida, como primeiro hábito, nós vamos colocar hábitos da graça. Você, como mãe, você tem que adquirir esse hábito na sua vida. Você, como mulher cristã, você, como esposa, você, como administradora do lar, coloque aí todos os dias como hábito da graça, você acordar e você dizer isso no seu pensamento quando você estiver na cama. Deus me deu essa palavra essa semana e eu comecei a falar, falei assim, Deus, hoje eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor hoje. Eu quero que as minhas ações, que os meus pensamentos façam com que eu ande com o Senhor hoje. Isso é um hábito. Então, todos os dias a partir dessa live, a partir de hoje, dessas 2 semanas passadas, aconteceram tantas coisas na minha vida e eu fiquei mais reflexiva, eu fiquei pensando em tudo. E eu falei assim, Deus, que os meus pensamentos possam estar com o Senhor todas as manhãs e que eu possa encontrar graça no Senhor nesse dia. E foi o que o Espírito Santo me falou, filha, para você encontrar a minha graça, você tem que decidir andar comigo todos os dias. Quando você for educar um filho, quando você for viver o seu dia, quando você for administrar o seu dia, faça a opção, como Enoque fez, de andar comigo. Não só hoje, não só semana que vem, mas todos os dias. Todos os dias, porque aí esse dia que parece que foi encurtado, ele vai durar, ter a duração certa para que você possa fazer o que você precisa de fazer naquele dia. Parece algo tão simples, mas que pode virar uma chave na sua vida.
Parece algo tão... Sabe o que Satanás tem feito? Deixa eu colocar aqui. Isso mesmo, Tati, decidir a nos esforçar para aquele dia. Parece algo tão bobo. Sabe o que Satanás tem feito nessa geração que nós estamos vivendo? As coisas simples têm perdido valor. E às vezes nós queremos fazer algo tão grande, que parece grande aos nossos olhos, que nós esquecemos da simples. E são esses hábitos diários, eu fazendo hoje, eu fazendo amanhã, que vai nos levar para esse lugar que nós desejamos estar. Então, em nome de Jesus, eu falo para você, coloque esse hábito da graça na sua vida. Deus, eu quero andar com o Senhor como Enoque andou nesse dia. E você vai ver que você muda os seus pensamentos naquela hora. E você muda, você começa a pensar nos comportamentos que você tem que ter, nas atitudes que você tem que ter para você andar com Deus naquele dia. E aquilo se transforma em hábito. Olha uma pesquisa que foi feita aqui nos Estados Unidos com protestantes, com 2.000 fiéis e protestantes. Prestem atenção se Satanás, se o diabo, a antiga serpente, não quer nos distrair com algo que aparentemente é grande e a gente esquece do simples, desses pequenos hábitos. Então, e o que nós temos que fazer para os nossos filhos desejarem andar com Deus como nós fazemos a opção de andar com Deus? Um estudo aqui nos Estados Unidos feito no ano de 2020, eles entrevistaram 2.000 fiéis protestantes e procurou identificar os melhores preditores de saúde espiritual entre os jovens adultos. As descobertas foram notáveis por não serem dignas de nota. Eles colocaram os jovens adultos, eles fizeram a pesquisa com 2.000 jovens adultos filhos de famílias protestantes e perguntaram para eles o que mais fez com que eles definissem a andarem com Deus na idade adulta. Preste atenção. O que eles falaram? O primeiro hábito que eles falaram, o maior fator foi a leitura bíblica. O que esses jovens adultos, eles falaram assim, eles perguntaram, o que fez com que foi determinante para você seguir, né, você ser um cristão na idade adulta? Eles falaram assim, o primeiro que fez a diferença na minha vida foi a leitura bíblica. Vocês perceberam como que a gente tem que colocar a leitura bíblica na vida dos nossos filhos como hábito? É um hábito da graça. Depois, aí eles falaram, as crianças que leem a Bíblia regularmente enquanto cresciam eram mais propensas a ter uma vida espiritual vibrante quando se tornassem adultas. É muito interessante isso. Tome nota aí. O outro hábito da graça que esses adultos falaram de famílias cristãs, em segundo lugar e igualmente sem surpresa, foi acessar regularmente o ouvido de Deus no que conhecemos como oração. Foi outro hábito. Que eles falaram assim, hoje eu sou cristão por causa desse hábito. O primeiro foi a leitura da Bíblia. O segundo foi, e eles colocaram aqui de uma forma muito interessante, acessar Deus, acessar o ouvido de Deus regularmente no que conhecemos como oração. Acessar o ouvido de Deus. E a terceira era
que é o que Satanás tem tentado hoje fazer de uma forma muito, muito forte. A terceira era pertencer ao seu corpo na vida da igreja local e não simplesmente frequentar. Como consumidor, mas companheirismo a ponto de servir à necessidade dos outros. O que o diabo mais quer hoje em dia? Com a tecnologia, com o que está acontecendo com o vírus, o que Satanás está desejando agora? Nos retirar da igreja local. Sabe o que ele quer? Ele quer que a gente fique em casa assistindo cultos pela internet. Essa pesquisa foi de uma Lifeway, que é uma organização aqui nos Estados Unidos que fazem sempre estudos, né? E eles fazem esses estudos com protestantes, chama Lifeway, se você quiser procurar. Essa pesquisa foi feita em 2020, aí se você colocar na internet você vai achar. E aí, eles fizeram com 2.000 protestantes. O que o Satanás hoje mais deseja? Primeiro, para você fazer com que o seu filho leia a Bíblia, gente, eu sei que acontece aí na sua casa, porque acontece na minha. Para o seu filho, você colocar a sua família reunida, sentada numa mesa para poder ler a Bíblia, há uma batalha espiritual. Gente, acontece confusão, um começa a brigar com o outro. Deixa eu te falar, não acontece só na sua casa. Acontece aqui na minha também, eu tenho visto isso. É uma batalha espiritual somente para a gente sentar e para a gente ler 2 versículos da Bíblia e para a gente orar. Gente, eu tenho visto desde o início do ano, a gente tem lido a Bíblia aqui em casa às 7 horas da manhã, mas pra gente chegar ali e pra gente ler a Bíblia e pra gente orar, gente, acontece confusão, o pai começa a brigar com o filho, o menino não vai, e a gente acorda, e é tudo acontecendo aqui, o cachorro vai lá na frente. Acontece tanta coisa para nos tirar daquela presença, e na hora que a gente senta ali, gente, a gente já tá nervosa, aqui acontece, mas nada agora tem me tirado dessa posição, nem que eu fique ali sozinha para poder ler, eu vou sozinha para poder ler, e eles têm vindo todos os dias. Com todas as coisas eu quero falar, se você permanecer, se você perseverar, acontece. Porque eu, no meu pensamento, falei assim, Deus, eu quero hoje andar com o Senhor. Eu quero definir andar com o Senhor todos os dias. E aí, quando eu vi essa pesquisa, eu falei, meu Deus, e aconteceu algo nesse final de semana, eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês aqui, como que a igreja local é algo tão importante na formação dos nossos filhos. Gente, a igreja local, eu quero falar com você hoje, Satanás tem nos tirado, ele tem arrancado do povo de Deus o amor pela igreja local. Porque ele sabe que é ali que os nossos filhos vão desenvolver a comunhão. Ele sabe que é ali que nós vamos aprender a palavra, que nós vamos ser realmente trabalhados em nós. E é ali que vai ensinar os nossos filhos a poder viver a hierarquia. É triste hoje, eu acho assim, as igrejas, elas se transformando no online. Eu acho que o online é ótimo, a gente ficar em casa, a gente ter essa opção quando a gente não pode ir à igreja. E hoje a igreja online tem alcançado muitas pessoas que não conhecem Jesus. Então tem o seu lado positivo, mas nós não podemos deixar os cultos online nos retirar de estarmos presencialmente na casa de Deus louvando. Ah, mas hoje em dia, né, a casa é onde nós estamos. Espera aí, existe um poder na concordância. Quando nós lemos ali Mateus, eu quero ler com vocês, eu quero ler
com vocês algo assim. A gente pode orar em casa. Nós, como mães, nós podemos orar em casa. Nós podemos, por quê? Porque Jesus é esse livre acesso entre nós e Deus. Jesus veio para isso, para que você estivesse na cozinha, você orasse e Deus estivesse ali. Jesus foi esse que trouxe, né, essa ligação. O véu foi rasgado de alto a baixo, para que hoje a gente estivesse em qualquer lugar. Mas deixa eu falar com você, há um poder na concordância. Eu preciso da sua concordância na minha oração. Olha o que está escrito em Mateus. Vamos ler aqui. Peraí, deixa eu aqui. Olha o que está escrito em Mateus. A gente tem que reunir Mateus capítulo 18. Vamos ler isso aqui juntas. Hoje nós estamos aprendendo, e esses dias eu falei assim, nós vamos ser teólogos. E deixa eu te falar, a igreja, ela é composta por pessoas. E as pessoas, elas vão ter defeitos, vão ter problemas, e Satanás às vezes usa desses defeitos que nós mesmos temos para nos retirar de congregar. E eu vi o que está essa arma sutil de Satanás de nos querer retirar da igreja. E eu vou mostrar depois um vídeo aqui, porque a igreja local que deu a oportunidade, o meu filho, de ir para um evangelismo na rua e orar por pessoas. E eu falei, gente, é isso que nós temos que ensinar os nossos filhos, é isso, são esses hábitos da graça que vai fazer com que ele seja adulto, e quando chegarem e perguntarem para o seu filho, para o meu filho, o que fez você viver hoje na presença de Deus? Foi o que minha mãe fez, de sentar em casa e de ler a Bíblia para mim. Foi quando ela me obrigou a ler a Bíblia, quando eu sentei ali mesmo sem vontade e ela me obrigou. Foi quando ela me pegou pelas mãos e me levou à igreja. Isso é muito importante. Olha, Mateus capítulo 18, versículo 18. Às vezes você está orando aí na sua casa e a única coisa que você precisa é de alguém concordar com a sua oração. Mateus capítulo 18, versículo 18. Eu lhes digo a verdade, tudo que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo que vocês desatarem na terra será desatado no céu. Eu lhes digo isso também, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que estais no céu. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Olha que interessante. Eu lhes digo, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto do que pedirem, isso será feito. Por isso que nós reunimos como mães. Eu reúno aqui aqui eu tive o encontro Mães que Oram aqui, e tem várias mães com Covid em casa e com Covid na família aqui. Teve uma onda de novo do Covid, né? E teve várias que não foram esse final de semana. E meu marido pegou Covid 2 vezes aqui também. A gente pegou Covid na semana passada. E aí eu estava ali e eu falei assim, gente, como que é importante nós estarmos aqui e você concordar com a oração que eu faço pelo meu filho. E eu concordar com a oração que você faz para o seu filho. E nós concordarmos com a oração que uma faz pela sua própria família. E nós ali juntas, ajoelhadas, orando por aquelas mães que estão ali. Como que isso é importante? E quando estavam todas, e agora a onda do Covid, ela veio muito mais com medo e pavor do que com sintomas físicos. Então eu tenho uma amiga que está em casa,
ela falou assim, eu não tô sentindo sintoma nenhum. Mas tava com medo de passar pro filho. Ela falou assim, eu não tô sentindo nada. Eu só vi que eu tava de Covid, porque me deu uma dor de garganta e eu fui lá e fiz o Covid. E eu vi que essa onda do Covid agora foi muito mais medo e pavor. É lógico que a gente tá com Covid, a gente tem que ficar em casa, como meu marido ficou, nós ficamos em casa. Mas eu quero que vocês percebam qual que é a astúcia de Satanás nos retirar de congregar. Porque a gente está ficando em casa. E quantas pessoas já não voltaram mais para a igreja? Ah, Miguel, agora eu tenho a igreja online. Eu vou ver se eu consigo passar um vídeo aqui. E depois que eu vi esse vídeo, eu fiquei muito emocionada. E quando eu estava lá no Encontro Mães que Oram, o meu marido levou o meu filho de 13 anos para poder participar de um evangelismo na igreja que eles estavam fazendo na comunidade com os mendigos. Cada um estava fazendo algo. Um estava fazendo... E se você tá de Covid, você tem que ficar em casa. Eu não tô falando para você não ser prudente, não tô falando nada disso aqui. Eu tô falando que na sua mente, na sua cabeça, você tem que ter a vontade de retornar e ter o hábito novamente de ir à igreja. Se você está de Covid, se você toma todos os cuidados necessários, tudo. Mas tudo que está acontecendo não pode tirar de nós essa vontade, ainda que você esteja ligada ao corpo de Cristo numa ligação. Ainda que você... porque é o vídeo que eu coloquei lá no meu pessoal. Teve uma mulher que ela nem é cristã, não é nada, ela estava lá numa entrevista, ela falou assim, gente, as nossas crianças estão com crises de ansiedade em casa. As nossas crianças, elas estão se cortando, cresceu 51% aqui nos Estados Unidos a mutilação infantil, a automutilação. Porque as crianças, elas precisam de relacionar. Elas precisam de estar na escola, então elas precisam de conversar uma com as outras. E o Covid não causou nada em crianças. Mas o medo que está se instalando no mundo é nos retirando desse relacionamento e da comunhão. As crianças estão totalmente ansiosas. O meu filho no início, o meu filho de 13 anos, ele é muito comunicativo, ele precisa de pessoas, sabe? Ele precisa de brincar, ele precisa de gastar energia. No início, ele chorava querendo ir para a escola e conversar com os amigos. Ele falava assim, eu quero conversar com os meus amigos. E eu tive que... E ele começou a fazer terapia de tanto que ele estava tendo ansiedade. E aí ela falou assim, Elrica, compra um pet para ele. Compra um cachorro, sabe? Foi aí que eu decidi comprar o cachorro, porque ajuda muito. Mas eu vi o meu filho, que a gente tem Deus aqui em casa, que a gente, sabe? O meu filho, e ele passou isso, porque a gente precisa de gente. Ainda que a sua igreja esteja, né, fechada agora no momento, porque aí no Brasil está subindo muito, eu não quero que vocês percam o foco, mas você tem que estar ligada no corpo, esteja participando dos cultos online da sua igreja. Da sua igreja. Se você está ligada no corpo, você vai sentir esse calor do corpo. É como se o seu dedo, né, ele estivesse fora do corpo. Não, se você está engajada em uma igreja local, você vai estar numa célula online, mas da sua igreja. O culto que você deve dar atenção e prioridade é para o culto da sua igreja. Não perca o que eu tô falando aqui não, se é que tem que usar máscaras, tem que ficar em casa, o Estado. O que eu estou falando é a importância que nós temos de congregar e como que Satanás tem bombardeado as igrejas locais. Porque ele quer que a gente esteja fora do corpo. É isso que eu tô falando. Dê prioridade para o pastor que está falando, o pastor da sua igreja. Da sua igreja, com que você está lá. É isso que eu estou falando para você. É isso que fez a diferença na vida desses adultos cristãos.
O título da live é Hábitos da Graça. Fidelidade na maternidade. É isso. Então é isso que eu tô falando para você. Você ter essa aliança com o corpo. Sabe por que eu tô falando? Porque é a igreja que te dá, que dá ao seu filho essa possibilidade. Meu filho, ele é muito comunicativo e ontem ele pegou e ele falou, agora eles formaram os adolescentes lá da igreja e ele chegou e falou pro líder dele assim, aqui a gente gosta muito de fazer eventos, né, de poder sair juntos. Aí o líder dele falou assim, o que a gente podia fazer então? Ele falou assim, a gente podia ir no trampolim. E aí quando foi ontem, eles foram pro trampolim, todos os adolescentes, eles estão ali juntos. E aí foi eu e o meu marido, a gente foi almoçar com uma família da igreja, esperando os meninos. E na hora que a gente estava ali, eu agradecia a Deus por a gente fazer parte de uma igreja local e do meu filho estar tendo esse hábito. Um hábito que faz com que a gente tenha e receba a graça de Jesus na nossa vida. Então, em outras palavras, essas 3 práticas que eu falei com vocês, que primeiro, depois eu vou colocar ela aqui na live, que é a de ler a palavra, a segunda que é de orar e a terceira que é de congregar. 3, são essas 3. Então, 3 práticas relativamente simples, nada espetacular e testada pelo tempo, estão se mostrando mais frutíferas a longo prazo do que sinos e assobios recém-descobertos. Acontece que os mesmos meios da graça, ingestão da Bíblia, oração, comunhão da aliança que fornecem saúde e poder espiritual contínuos em adultos, também são os meios que Deus usa para criar filhos, para criar crianças e adolescentes que andam com Ele quando já crescidos. Essa pesquisa é algo extraordinário. Cultivando os hábitos da graça. Nós, como mães, andamos perto com o nosso Deus e procuramos criar filhos que queiram andar perto de Deus também. Ontem também na igreja foi falado sobre ansiedade. E na hora que a gente estava ali no culto, o pastor pregou assim muito bem sobre ansiedade, era um pastor de fora, eu não conhecia, e ele falando assim, quem que não tem ansiedade aqui? E aí teve um irmão que levantou a mão. E depois ele começou a falar, falou assim, todo mundo, né? Não, você não é ansioso e tal. Mas depois, quando eu cheguei perto dele, eu falei, seu irmão, eu acredito mesmo que tem pessoas que têm um nível mais baixo de ansiedade do que outras pessoas. Tem pessoas que têm um nível mais alto. E sabe o que esse rapaz falou comigo, que eu quero falar para vocês aqui? E a gente conversando, que a gente aprende sobre Deus também. Ele falou assim, irmã, eu aprendi a não ter ansiedade com a minha mãe, que sofreu de câncer 17 anos. Ela teve câncer 3 vezes. E eu nunca vi a minha mãe ansiosa. Eu nunca vi a minha mãe reclamar. E a minha mãe morreu nos meus braços. E eu chorei com ele essa hora, lógico. Ele falou assim, a minha mãe morreu nos meus braços. E até no leito de morte, eu não vi a minha mãe ansiosa. Ela passava força, ela passava fé para nós. E eu aprendi com a minha mãe que a ansiedade é inútil. E quando eu ouvi aquela palavra daquele irmão, eu acredito mesmo que ele não tem um nível alto de ansiedade, que ele não é ansioso. E a esposa dele falou, ele é mesmo, todo tranquilo. E na hora que ele me falou isso, eu falei assim, o que uma mãe passou para um filho? 17 anos lutando com câncer, no leito de morte. Ela falava que a ansiedade era inútil. E passou isso para esse filho. É um hábito. E como que eu aprendi, como que eu vivi essa história ontem? Sentando ali no restaurante e o irmão compartilhando a vida. Isso é ser igreja.
Eu não estou falando para você, né, agora que está na pandemia e a igreja, mas eu estou falando para você fazer parte de um corpo. É um hábito que transforma a nossa vida. Sabe, você aprende com o seu irmão. Você aprende quando o pastor fala, você aprende a obediência e eu vi tão claramente pelo Espírito que Satanás quer acabar com isso. Ele quer os nossos filhos fora da igreja. Ele quer os nossos filhos sem ter esses hábitos na vida. Eu vendo o meu filho ontem, né, ir lá e ter aquela tarde com os outros adolescentes num brinquedo, num trampolim, sabe? Ele levando todos. Que alegria isso. Eles vão levar isso para a vida. É isso que vai fazer com que eles tenham Deus na vida. São essas práticas simples, são esses hábitos simples que vai realmente colocar na vida deles aquilo que eles precisam e nas nossas vidas. Preste atenção nisso. Depois eu vou colocar essas aqui. Essas práticas que eu falei com vocês, elas são chamadas, elas que nós chamamos de disciplina espirituais, né? São as nossas disciplinas, é isso que a gente tem aprendido aqui. E o que a gente tem que fazer para passar isso para os nossos filhos? A gente tem que primeiro viver nós mesmas. O seu filho, ele vê em você o amor pela palavra. O seu filho vê em você o amor pela oração. Ele vê você conversando com Deus. O seu filho vê em você o amor pela igreja local. Ou você fica falando mal da igreja perto deles? O que eles veem em você? Esses hábitos, eles têm que ser vividos por você. Por você primeiro. Em Gênesis fala sobre Matusalém, mas fala que o pai dele andou primeiro com Deus. Para ele ensinar os filhos, ele andou com Deus. Para nós moldarmos os nossos filhos e a nossa família com hábitos da graça, é primeiro você precisa de vivê-los. Você precisa de andar com Deus e os seus filhos veem que você prioriza andar com Deus. Que os seus comportamentos, que os seus hábitos, eles têm Deus. Seus filhos veem Deus nos seus passos, como esse filho ontem. O irmão lá da igreja viu a mãe dele andar com Deus. As exigências da maternidade, principalmente hoje, exigem muito de nós. Né, da maternidade, não são razão para deixarmos nossa caminhada com Deus declinar. Os afazeres do dia, aquilo que nós temos que fazer, levante mais cedo. Nossa, mas eu já não cabe dia. Se você priorizar, cabe no seu dia sim, você sentar e ler a Bíblia. Então, primeiro, viva isso, viva esses hábitos que eles vão aprender. Em segundo lugar, viva isso com a sua família. Esses hábitos, você vai implantando isso dentro da sua família. Você vai, né, um dia eles podem falhar, no outro dia também, mas se você implantar, se você fazer isso repetidamente, você vai implantando isso na vida deles. Então, viva isso você mesma, esse amor por Jesus, esse amor pela palavra, esse amor pela oração e o amor pela igreja local. Viva isso. Depois você vai viver isso em família. Quando a gente passou por um momento muito difícil na igreja onde nós estávamos, eu fiquei muitos anos na igreja onde nós estávamos. A gente não é de mudar de igreja, mas chegou uma hora que eu falei, gente, não tem condições mais. E eu falei, os meus filhos estavam sofrendo, vendo a gente sofrer, porque também não é isso. A igreja é para ser um lugar e eu falo para você, se você tem, né, sofrido tanto numa igreja que você está, peça a Deus para abrir um outro lugar. Mas não é essas pessoas que ficam mudando de igreja, não. Eu fiquei anos dentro de uma igreja. Então, quando estava,
né, aqui, e era uma outra igreja aqui, a gente achou que era uma e era outra. Quando a gente foi mudar, eu fiquei orando mesmo, falei, Senhor, envia-nos para uma igreja. E quando eu fui fazer essa troca, eu podia pegar o meu filho de 13 anos e levar ele, mas o de 23 anos, né, ele estava com 22 na época, 21 já tem um ano que a gente está nessa igreja, eu tinha que, falei, filho, eu não posso te obrigar a ir mais, mas eu posso te convidar para ir. Mas a gente indo, ele foi, e foi aonde, assim, meu filho teve, assim, experiências, aonde ele está tendo muita experiência com Deus, aonde, sabe, ele está servindo, ele está alegre de estar lá, mas se ele nos vê indo, ele vai. Ele vai. E como que a gente se encontrou como família nessa igreja? E Deus tem isso, ore pela igreja. Outro dia apareceu um vídeo, né, do Jesus Cop, eu gosto muito deles, né? E ele falou como escolher uma igreja. E aí ele falou assim, escolha uma igreja bíblica, uma igreja que você tenha comunhão. Eu até coloquei aqui, uma igreja que você tenha comunhão, partilhar do pão com o seu irmão. Essa é uma igreja que você deve escolher. Então, em segundo lugar, viva isso em sua família. E em terceiro lugar, viva isso com alegria. Ler a Bíblia para você é um fardo? Orar para você é pesado? Ir à igreja para você é cumprir um protocolo? Se for, você vai passar isso para eles. Mas se você faz todas essas disciplinas com alegria, se seu filho vê você alegre porque você anda com Deus, ele vai querer andar com Deus. Se você vê o seu filho alegre quando você vai na igreja local, ele vai querer ir naquela igreja, porque ele viu alegria em você. Se seu filho vê você alegria em ler a Bíblia, que você não faz isso, sabe? Nossa, eu vou ter que ler a Bíblia hoje. Ele vai despertar nele isso de uma forma orgânica. Hoje em dia a gente paga tantas coisas na internet, né? A gente paga para poder fazer propaganda, a gente paga para poder, a gente força, a gente vive pelos algoritmos, o que deu, o que tá, não sei o que, e isso vai transferindo para nós isso. Mas o orgânico é algo que acontece. E você transfere isso para o seu filho não de uma maneira imposta ou pesada, mas se você vive essas práticas da graça, esses hábitos da graça com alegria, isso vai acontecer organicamente na sua família, na vida dos seus filhos. Antes, eu fiz essa eliminação de toxinas aqui em casa, na minha vida, e aí os meus filhos vêm tanto, eu faço suco para eles. Eu falei assim, vocês não gostam de comer verdura? Porque aí eu faço aqueles sucos, né? E eu vi um tanto que um hábito, eles falaram assim, não, mãe, não quero. Eu falei, vai tomar o suco sim. Aí, primeiro eu fazia daquele momento assim algo bom, e aquilo virou hábito. Hoje eles falam assim, mãe, cadê o suco? Aí eu coloco tudo ali dentro, cenoura, couve, beterraba, cada dia eu vou fazendo sabe? Porque aquele momento na cozinha, a gente... Sabe, eu fiz aquele momento ali, depois pensei em algumas coisas para poder colocar no suco para ficar melhor, que eu coloquei o limão, coloquei a limonada, mas eles viam tanto prazer de eu fazer, tanta coisa, e hoje eles pedem o suco. É algo bobo. Mas eles veem a minha alegria. Eu saio de casa na quinta-feira, que é o encontro de mulheres, eu saio com alegria para ir à igreja. Eu saio domingo com alegria para ir à igreja. Então, para fechar, preste atenção nesses hábitos da graça na sua vida. E eu tenho certeza que quando fizerem uma pesquisa com seu filho, quando ele estiver na idade adulta, ou se fizer agora, eles vão falar: o que fez a diferença na minha vida foi a minha mãe ler a Bíblia toda manhã. Foi eu ver a minha mãe orando. Foi a minha mãe me levar pelas mãos na igreja aos domingos. Eu tenho certeza disso. Eu vivo isso na minha vida. Quando eu vi o meu filho ali orando, eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu tentar passar aqui. Foi isso que me fez dar essa palavra para vocês hoje.
Porque eu fiquei tão feliz e eu não quero que você olhe e fale assim, nossa, como o filho dela é abençoado. Mas não, é muito difícil. Eu passo muitos desafios para o meu filho chegar ali e fazer essa oração pelos mendigos na rua. É uma batalha espiritual. Eu quero que vocês vejam a batalha, mas eu quero que vocês vejam que vale a pena a gente lutar. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês, deixa eu ver se consigo passar aqui. Eu achei tão bonitinho ele ali na rua orando por essas pessoas, por esses... Amen. Olha só. Salvation from the Lord this morning, okay? And his name is Caleb. Ele orou por ele, ele tá orando em inglês. Edward? Edward. Good Lord, oh Jesus, I want to pray for Edward's heart, soul, mind. I wish that you come into his heart and ele aceitou Jesus, esse mendigo. And he has a blessed soul, and that he has a great day and a great life. In the name of Jesus. Amen. Ele aceitou Jesus e eles estavam chegando perto dele. Não sei se deu para vocês verem direito, assistirem. E ele chegou, foi a primeira vez que ele teve uma experiência como essa. Os mendigos chegaram, quando ele orou por um mendigo, aí chegaram os outros, eles vivem na rua. E aí começou a chegar perto dele e falando assim, ora por mim. Tem um outro aqui, ó. E aquilo, eu agradeci a igreja, porque foi na igreja que ele viveu essa experiência. E ele chegou em casa e ele falou assim, mãe, as pessoas, elas pedem pra gente orar. Então, é muito difícil, eu quero falar, é muito difícil, é uma batalha a gente chegar, mas são coisas que marcam a vida dos nossos filhos, que marca. Depois ele chegou perto de uma outra, quer ver, ó, ela chegou perto dele, gente, foi assim, esse aqui foi a outra, olha... Gente, isso pra mim, e eu estava no Mães que Ora, eu não estava participando, quem estava participando era o meu marido com a igreja. Nothing wrong school according to plan. He has days to live and even more. In the name of Jesus, amen. Amen. É muito, eu quero falar que são esses pequenos hábitos. Mas você pode viver isso na sua igreja local. São esses pequenos hábitos que ensinam os nossos filhos. A gente não consegue ensinar sozinhos. Primeiro hábito que você tem que ter é você abrir os olhos pela manhã e decidir andar com Deus. Eu decidi andar com Deus, como Enoque decidiu. E esses outros 3 hábitos. Leia a palavra. Orar no ouvido de Deus, colocar a sua oração no ouvido de Deus e participar de uma igreja local de maneira efetiva, não somente ali assentando, mas comendo com o irmão, indo almoçar com ele, ligando. Eu quero falar que essas pequenas práticas, esses pequenos atos, esses pequenos hábitos é o que realmente vão levantar muros de proteção com a nossa família. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nós vamos jejuar hoje para isso, para a gente ter disciplina, fidelidade na maternidade e que esses hábitos da graça possa ser um hábito na nossa vida. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada pela tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, porque... aqui, quando nós lemos que Enoque andou com Deus e que o Senhor o levou, até o dia que o Senhor o levou, nós queremos aqui nessa manhã, se você está fazendo esse compromisso agora com Deus, declare aí agora onde você está. Eu faço compromisso de andar com Deus todos os dias. Deus, tantas coisas vão acontecer no caminho, tantos levantes vêm, tantos gigantes vêm em nossa direção,
Mas agora nós fazemos o compromisso de andar com o Senhor todos os dias da nossa vida, que os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas possam se alinhar com essa decisão que nós estamos tomando agora. Em nome de Jesus, sabemos que nós enfrentaremos batalhas espirituais, mas também nós sabemos que cada uma delas nós vamos vencer pelo poder que há no nome de Jesus. O nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor é grande, o Senhor é poderoso nas batalhas, o Senhor é aquele que vai na nossa frente desbaratando o exército do inimigo que vem contra nós, e nós não lutamos Senhor Deus, essas causas sozinhas. O Senhor está à frente, o Senhor é poderoso. Senhor Deus, o mundo, Senhor, tem nos tirado a percepção e tem a tentativa de te retirar de nós, Pai, a perspectiva do teu poder, a perspectiva, Senhor Deus, do teu poder. O Senhor é poderoso nas alturas. Nós queremos declarar, Senhor, o teu sangue vertido na cruz, ele tem poder para transformar situações, para trazer milagres a nós, para proteger nossa família de todo o caos que está acontecendo no mundo, Deus. Passa o teu sangue nos umbrais da porta das nossas casas essa manhã, Pai, em nome de Jesus, que a falência não possa entrar, que o desespero não possa entrar, que a doença não possa entrar, Senhor Deus, que a falta de fé não possa entrar, a incredulidade não possa entrar, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos agora declarar, Pai, que nós iremos andar com Deus todos os dias da nossa vida, e que esses pequenos hábitos, Senhor Deus, possam se tornar, Senhor Deus, realidade na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus, ó Pai. Eu sei que muitas mães aqui pensaram, mas na minha casa não tem jeito. Eu quero falar para você que tem jeito sim. Comece por você, comece acreditando, comece crendo, comece em você, declarando todos os dias que você irá andar com Deus. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, a sua família, os seus filhos, o seu esposo. Eles vão se curvar diante a sua decisão de andar com Deus. Eu profetizo agora, Senhor, essa palavra sobre as nossas vidas, sobre cada mãe, cada mulher, Senhor Deus, que está participando dessa live hoje, e aquelas que ainda vão assistir, Senhor Deus, que a decisão delas de andar com Deus, Pai, que as circunstâncias vão se curvar diante delas, que os filhos, ó Deus, vão se curvar diante da decisão, não diante de nós, mas da decisão de nós andarmos com Deus, em nome de Jesus. Toda investida do inferno contra nós, Senhor Deus, tudo que nos retira, Senhor Deus, de tomarmos essa decisão, nós queremos quebrar e colocar por terra agora, em nome de Jesus. Mas que esses hábitos da graça possam ser os hábitos, Senhor Deus, da nossa vida, todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra na sua vida, em nome de Jesus, que você possa ter declarado isso e que o Espírito Santo possa te lembrar todas as manhãs de você ter a decisão naquele dia de andar com Deus. E essa profecia que nós liberamos aqui essa manhã, que as circunstâncias elas vão se curvar diante da sua decisão. Os seus filhos irão se curvar diante dessa decisão. O seu cônjuge, a sua casa, as suas finanças, a sua saúde emocional, física, elas vão se curvar diante dessa decisão. Hábitos da graça, eles vão fazer a diferença na nossa vida. Então, mais uma vez nós estamos aqui. Eu quero falar que dia 7 a gente tem o nosso culto Mães que Oram online pelo Zoom. É por isso que eu falo, né? Teve muitas mães que me perguntaram, mas eu vou no culto, no encontro Mães que Oram, mas você vai no encontro especificamente para mães concordarem com a sua oração, mas isso não pode te impedir de você de congregar. Isso tem que incentivar você a congregar. Nós aqui incentivamos você a participar de uma igreja local. Amém?
Deus abençoe. Eu estou fazendo uma websérie muito interessante. Eu vou colocar aqui de novo. Você que toma pílula anticoncepcional, você que toma hormônios sintéticos, é muito importante você, mãe, participar. Porque a pílula anticoncepcional e os hormônios sintéticos, eles fazem com que você tenha comportamentos de homem. E o mundo precisa de mulher. O seu filho precisa de mãe, não precisa de pai. A gente tem compaixão. Eles precisam de um pai sendo pai, mas não precisam de você, mãe, sendo pai. Você precisa de ter compaixão. E a pílula anticoncepcional, ela tira de nós. Você que não me segue lá no meu pessoal, segue no meu pessoal. Eu estou falando muito sobre isso. Muito sobre isso. E como que eu retirar os hormônios sintéticos da minha vida, a pílula, né, que eu fazia tratamento para endometriose. Você que faz tratamento para endometriose, mioma, a pílula não é tratamento para nada. Então eu tô fazendo essa websérie que é gratuita, mas você vai ter que fazer sua inscrição. Você que quer ficar livre da pílula, você que tem medo de engravidar, eu tô com medo de engravidar. Então ali você vai aprender a fazer a percepção da sua fertilidade de uma maneira saudável. É muito profundo o que eu vou passar nessa websérie, tá? Vai ser os episódios vão ser liberados no dia 8 e no dia 10. Então vai ali, faça sua inscrição lá no meu pessoal. Vou colocar o meu pessoal aqui para vocês, lá no meu pessoal. Você que não participa de nenhum grupo do WhatsApp Mães que Oram, participe do grupo do WhatsApp. Nós estamos fazendo um plano anual de devocional e oração, e tá sendo uma benção. Cada grupo tem ali 200 e tantas mães, e uma tá orando pela vida da outra. A gente já tem recebido milagres. Tem aqui no link da biografia um grupo para você entrar. Entra no grupo porque você vai ser coberta de oração todos os dias e você vai poder orar por mães. E ali a gente tem ligado na terra, né? Ligado no céu. E aquilo que vai ser ligado no céu. Então, se a gente concordar aqui na terra, a gente tem concordado uma com a vida da outra ali, uma com a oração da outra. É um grupo fechado durante a semana, mas os finais de semana nós abrimos para pedido de oração. Durante a semana a gente ora todos os dias. Então, se você quer entrar no grupo, tem o link do grupo que nós abrimos um novo hoje, ali na biografia, na árvore de links. Debaixo da foto ali do Mães que Oram, tem um link, você aperta nele. O primeiro é o link do Zoom, do culto que vai ter no dia 7. Você já prepara, né? Abaixa aí e prepara para você participar conosco. E o segundo link é esse link do WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp, você vai ser coberta por oração e você vai ter a oportunidade também de orar por outra mãe. Está sendo uma bênção. Beijo para vocês, voltamos agora com Bíblia Todo Dia. Deus abençoe.